partir de agora, você vai aprender a semiotécnica do exame neurológico. Convém lembrar que este é o exame que deve ser feito pelos clínicos. Quando o clínico geral encontra alguma alteração no exame neurológico, a semiotécnica precisa ser mais detalhada e geralmente será conduzida por um especialista. A avaliação neurológica deve ser feita em 3 etapas. Primeiro, com o paciente em decúbito dorsal. Em seguida, com ele sentado. E, por fim, com o paciente de pé e deambulando. Desta forma, você consegue fazer um exame completo e o seu paciente se sente confortável. Veja agora como se procede ao exame do paciente em decúbito dorsal. O médico inicia o exame neurológico com a pesquisa de rigidez de nuca. Estando o paciente em decúbito dorsal, o examinador coloca uma das mãos na região occipital e, suavemente, tenta fletir a cabeça do paciente. Se o movimento for fácil e amplo, não há rigidez de nuca. Diz-se que a nuca é livre. Em seguida, o examinador pesquisa os reflexos cutâneo-abdominais e cutâneo-plantar. Para se realizar os reflexos cutâneo-abdominais, o paciente permanece com a parede abdominal em completo relaxamento. E o examinador estimula o abdômen no sentido da linha mediana em 3 níveis: superior, médio e inferior. Durante a pesquisa do reflexo cutâneo-plantar, é importante a posição correta do pé do paciente. Os membros inferiores devem estar estendidos e afastados, e os pés em eversão. O estilete deve se posicionar na borda lateral do pé, nunca abaixo do hálux. Este dado é importante na semiotécnica. Observe agora. Quando a resposta ao estímulo do estilete for a flexão dos dedos, consideramos o exame normal. Quando o hálux se coloca em extensão, teremos o sinal de Babinski, um dos mais importantes elementos semiológicos do sistema nervoso. Ainda com o paciente em decúbito dorsal, o médico pesquisa o sinal de Kernig. Observe bem a manobra para pesquisar este sinal. O examinador levanta os 2 membros inferiores concomitantemente, apoiando-os pelo calcanhar. Outro exame feito com o paciente deitado em decúbito dorsal é a manobra de Mingazini. Preste atenção na manobra, que é feita com as 2 pernas fletidas, mantendo-se o ângulo de 90 graus coxa-perna, 90 graus coxa-quadril e 90 graus pé-perna. Após estas manobras, é feita a prova calcanhar-joelho. Pede-se ao paciente para manter os olhos fechados e levar o calcanhar até o joelho contralateral, encostando-o levemente na face anterior da perna. Esteja atento ao movimento que o paciente deverá executar. Não se esqueça de fazer a manobra de ambos os lados, alternadamente. Ainda com o paciente nesta posição, o examinador testa a força muscular dos membros superiores, braços, antebraços, mãos e dedos, e inferiores, coxas, pernas, pés e dedos.
Neste momento, deve-se examinar o tônus muscular. O exame do tônus muscular é feito através da palpação das massas musculares dos membros superiores, braços e antebraços, e dos membros inferiores, coxas e pernas. Também são feitos movimentos de flexão e extensão nos membros superiores e inferiores, quando se observam a passividade e a extensibilidade dos grupos musculares. Por fim, faz-se o chamado balanço passivo, quando o examinador pode observar hipo ou hipertonia. Neste momento, você vai aprender a manobra Sebastião Eurico. Trata-se de uma manobra sensibilizadora do exame do tônus muscular. Estende-se o membro inferior do paciente durante os movimentos passivos de flexão e extensão da mão do mesmo lado. Observe bem e aprenda. Esta manobra ainda não está descrita no livro de semiologia. Ela foi desenvolvida pelo professor Sebastião Eurico, que gentilmente nos ensina através destas cenas. Por fim, são feitos os testes sensitivos com agulha, algodão ou pincel, na face, no tronco e nos membros. Também são feitos os testes para avaliar a sensibilidade profunda. A sensibilidade vibratória, palestesia, é pesquisada com o diapasão, que é colocada em saliências ósseas, no tórax, nos membros superiores e nos membros inferiores. Não se esqueça de perguntar ao paciente se ele sente as vibrações do diapasão. Já a cinética postural, exame da posição segmentar ou artrocinética, batiestesia, é explorada deslocando-se suavemente em várias direções qualquer segmento do corpo, como, por exemplo, um dedo, e, em um dado momento, fixando-se o segmento em uma determinada posição, que deve ser reconhecida pelo paciente. Após estas manobras, vamos passar para a segunda etapa do exame neurológico, o exame com o paciente sentado. O médico examina os olhos do paciente, observa os movimentos oculares, examina a pupila e seus reflexos, analisa o campo visual e examina o fundo de olho. Lembre-se de escurecer o ambiente para melhor visualização do fundo de olho. Para avaliar os movimentos oculares, o examinador pede ao paciente que olhe para cima, para baixo e para os lados. Importante, o paciente deve fazer os movimentos sozinho, não use o seu dedo como guia. Preste atenção ao campo visual. Sentado, o paciente fixa um ponto na face do examinador postado à sua frente. Este desloca seus dedos no sentido horizontal e vertical. O paciente deverá dizer até que ponto está percebendo os dedos do examinador. E lembre-se de que não é necessária a dilatação das pupilas para se proceder ao exame de fundo de olho. Em seguida, o médico faz o teste dos músculos faciais. É muito importante avaliar os grupos musculares da face.
É necessário também examinar a boca, a língua e o palato. Preste atenção em desvios da rima facial. Veja como o paciente abre a boca e posiciona a língua. Depois dessas manobras, o médico analisa os membros superiores. O paciente deve permanecer com os membros superiores estendidos, com as mãos voltadas medialmente. O médico compara os dois lados e observa se o paciente apresenta tremores nas extremidades. Após esta avaliação, deve-se fazer a prova indicador-nariz, bilateralmente, mantendo o paciente com os olhos fechados. Manobras como pedir ao paciente para apertar 2 dedos do examinador, fletir e estender os braços contra a força que o médico imprime são importantes para avaliar a força muscular dos membros superiores. Por fim, deve-se pesquisar os reflexos miotáticos dos membros inferiores, patelar e aquileu, e superiores, bicipital, tricipital, supinador, pronador e flexor dos dedos. Depois de examinar o paciente deitado e sentado, o médico inicia a última etapa do exame. Com o paciente de pé, o médico pesquisa o equilíbrio. O paciente mantém os olhos abertos e posteriormente fecha os olhos de forma a sensibilizar a prova. Este é o sinal de Romberg. Existem ainda outras formas de sensibilização para a pesquisa do sinal de Romberg, como, por exemplo, posicionar um pé na frente do outro. Procure no seu livro os detalhes deste sinal. Ao final do exame neurológico, o médico solicita ao paciente que este caminhe dentro do consultório para avaliar as características da marcha. Desta forma, a avaliação neurológica do paciente estará completa. Veja em seu livro outros detalhes do exame neurológico.